Fala galera, aqui é o Maurício Maximino, São Maximino, mais uma vez, de carro. Você está na ignorância do cristianismo, né? Se você não o conhece, por que alguém lhe apresenta que você é culpado de alguma coisa, né? Se você está na ignorância, você é inocente, né? As raízes das palavras aí, inclusive, né, estão bem próximas. E aí, se você é inocente, por que você vai assumir uma culpa de algo que você não sabia que tinha feito? Esse é o questionamento que as pessoas fazem. É um questionamento bem básico, mas que deixa os cristãos assim meio, né? Nós morremos em Cristo, né? Abre aspas. Nós morremos em Cristo e não andamos mais segundo os rudimentos deste mundo, ou, em algumas outras versões, rudimentos da doutrina de Cristo. Então, o que seria isso? Tio Paulo, né, São Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreve: o tempo de fazer coisas de menino acabou, e agora ele faz coisas de homem, né? Então ele diz lá, abre aspas, quando eu era menino fazia coisas de menino, hoje sou homem, faço coisas de homem. Ele está falando isso em relação ao mesmo contexto do Hebreus. Está falando isso em relação a ter conhecimento dos rudimentos, falando de ensino. Então é um ensino básico. É sempre essa coisa primária, básica. Depois de Cristo, Paulo diz, né, que nós vamos ter a mente do Cristo, do ungido. Não é a mente do Jesus histórico, é a mente do ungido. Pensar como ele. E aí o Jesus, Cristo, ele é um fenômeno em cada momento, ali, em cada situação que ele está sendo submetido. E aí o interessante é que, uma vez que a gente tem essa mente, ela não é alcançada de uma vez, né? Ela gradualmente a gente vai obtendo, né, essa característica de um ungido, do escolhido, e aí até que a gente chegue, como diz o próprio tio Paulo, estatura de ungido. E aí isso é muito importante, porque quando a gente alcança essa estatura, esse status, né, os rudimentos já não fazem mais sentido. Tal como na escola, né? As coisas desse mundo são rudimentares. A mente do Cristo é a perfeição. Ou, no caso, a nossa busca pela mente do Cristo é a busca pela perfeição. E aí a gente volta na questão da culpa. A culpa é um rudimento. Para que posteriormente você possa entender, e aí, desculpa, eu não tenho uma palavra melhor, a lógica do que era afastar-se de Deus. Quando você, nos rudimentos, você se afasta de Deus e você sente culpa, obviamente você quer voltar-se para Deus, você pede perdão, né? Tem toda uma doutrina sobre o perdão, o confessar, esse tipo de coisa. Em relação à mente de Cristo, né? Conforme você vai desenvolvendo a mente de Cristo, essa culpa torna-se uma espécie de lógica. Você passa a entender a razão de certas coisas acontecerem com você, e aí essas consequências, essas conexões, esses acontecimentos vão fazer você entender que você está dentro ou fora, perto ou longe dos caminhos do Criador. E aí a questão da culpa permanece, né, de certa forma lá,
mas não é ela a força motriz do seu relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus passa a ser algo lógico, né? Eu não tenho uma palavra melhor, mas é natural, no sentido por não ser intermediado por qualquer outra coisa. Não é a culpa, né, que vai te causar dor, e nem mesmo o Criador vai te castigar, né? Ainda tem essas coisas de castigo, isso aí. Entende como isso é rudimentar? O castigo pela desobediência, isso a gente faz com criança. Então, não tem essa coisa do castigo do Criador. Quando você se afasta dele, é uma consequência lógica. Você né, se dá mal naquele empreendimento, né? Como diz os espanhóis lá, naquilo que você empeçou a ser, né? Você empreendeu energia, né, tempo em alguma coisa que não está direcionada ao Criador, isso lhe vai ser prejudicial. Isso não é fruto da desobediência, não é fruto da culpa. Isso é uma consequência natural. O Criador quer sempre o melhor para nós. Nessa visão lógica, o estilo de vida religioso não é aquele que você faz alguma coisa com a mão direita e na mão esquerda você tem as tábuas de Moisés lá para verificar se isso está certo ou não. No seu tratar, no seu relacionamento com o Criador, você já absorve essas leis, né, que são leis outrora rudimentares, né? A própria lei de Moisés é um rudimento, e depois os ensinamentos de Cristo são rudimentos. Depois você salta disso e vai para um autoconhecimento, um conhecimento, né, do próprio Criador, de como ele age e fala através das circunstâncias. Essas leis estão nas circunstâncias, em tudo que está acontecendo. E aí, ao longo do tempo, você passa a entender. Obviamente que os rudimentos fazem com que você tenha esse conhecimento sem precisar ter experiências negativas. E permitem que você tenha, né, os spoilers das experiências ruins, para que você as evite. Então, ir para longe de Deus é ir para longe dessa perfeição. As coisas que os cristãos geralmente não fazem porque faz mal à saúde, porque a consequência é maléfica, porque não é bom para a sociedade. Nós temos mandamento para ser prudente o tempo inteiro. Então, se você age de uma forma não prudente, uma forma que vai escandalizar uma outra pessoa, você não faz aquilo. E aquilo não está no mandamento, não está em nada. Você, logicamente, vai entendendo isso. A ética, né, de agir dessa forma, então, é chamada de fruto do Espírito, né? Fruto dessa busca a ser o que nos é próprio. Então, o fruto é o amor, a bondade, a paciência, a paz, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí o autor acrescenta: contra essas coisas não há lei. Não há lei e nunca houve lei e nunca haverá lei contra essas coisas. Então, o segredo de uma boa sociedade, de uma boa vida em sociedade, é agir dessa forma, né? E agindo dessa forma, você respeita todas as leis. Você respeita a lei do trânsito, a lei da sua casa, a lei do seu colégio. E você não é uma pessoa que está submissa a esses rudimentos do mundo, né? As leis do mundo. Eu estou dirigindo aqui, dirijo bem, porque eu estou sujeito a essas leis que a fé me proporcionou. Então,
dirijo dentro do limite de velocidade, sinalizo em respeito às pessoas que estão atrás de mim, não fico lá na faixa da esquerda numa velocidade menor. Então tudo isso que as pessoas reclamam no trânsito, em qualquer outro lugar, vizinho que faz barulho, gente do trabalho que faz fofoca, da família, todas essas coisas são evitadas ou deixam de existir quando você tem esse estilo de vida. Não há outro caminho, né? Porque se Jesus fala, eu sou o caminho, é nesse sentido. Não há outro caminho para essas coisas. Não há outro caminho para consertar a humanidade senão a metanoia, a mudança da mente de cada um. Do contrário, a gente vai ficar submetido a leis, né, dessas bandeiras político-econômicas, sociais, ideológicas, e não vai ter liberdade. Dentro desse caminhar do fruto do Espírito, né, que eu citei aqui, tem uma liberdade absurda, ao contrário do que as pessoas pensam, né? As pessoas pensam que os cristãos são robôs, são objetos de manipulação. Não é assim, né? Claro, a realidade aí é outra. A gente vê um monte de cristão que desconhece essas coisas que eu estou dizendo aqui. Mas a minha intenção é compartilhar e, enfim, fazer com que essas pessoas que estão aí sendo massa de manobra e sendo exploradas por esses demônios que estão aí, possam, tomar uma posição na vida, ser felizes. Quando Moisés escreve lá os mandamentos, os 4 primeiros mandamentos são de adoração exclusiva a Deus, porque outros deuses por aí fazem o que os humanos querem. Você oferece alguma coisa a eles e aí eles, te agradam, com os seus pseudo-milagres. Mas na verdade aquilo dali é fruto de um egoísmo seu, uma ganância, enfim, de um sentimento negativo. Esses outros deuses, ou como os cristãos chamam de falsos deuses, puxam a gente para trás, faz a gente ficar preso às nossas paixões, às sensibilidades, às coisas pequenas desse mundo. Não faz a gente crescer, olhar para a vida de uma maneira diferente, mudar a nossa mente. Mudança de mente só em Cristo, não adianta. É por isso que eu estou querendo trazer a felicidade aqui. Quero que vocês sejam felizes. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, a quem não é cristão, tenha mais respeito com relação à culpa, a doutrina da culpa lá. Ela é uma ferramenta, ela é uma propedêutica. Propedêutica não é feio, né? Mas ela é uma ferramenta. Mas você que é cristão, por favor, não pare por aí. Ela é só uma ferramenta. Você tem que buscar, através do fruto do Espírito, fruto dessa caminhada, fruto desse caminho, ter a mente de Cristo. Do contrário, você vai continuar sendo aí explorado, manipulado e sendo alvo de chacota de quem não é cristão. Valeu, obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.